lá. A primeira grande diferença entre o ITCMD e o ITBI é que o ITCMD é de competência dos estados e Distrito Federal, enquanto o ITBI é de competência municipal e também do Distrito Federal, não se esqueçam, em razão lá do artigo 147 da nossa Constituição Federal. Ok. A segunda diferença é que o ITCMD ele só irá incidir quando se tratar de uma transmissão a título gratuito, seja causa mortis ou seja por doação, só por título gratuito. Enquanto o ITBI só incidirá na transmissão por título oneroso, ou seja, compra e venda, permuta, tem que ser título oneroso. E a última grande diferença é que o ITCMD ele poderá incidir sobre quaisquer bens, seja um bem móvel ou um bem imóvel, incidirá o ITCMD. Já o ITBI, vai até pelo nome, ele só incidirá quando a transmissão for de bem imóvel. Só na transmissão de bem imóvel, certo? Pois bem, agora, sobre o ITCMD. Veja, o ITCMD é um único nome, mas ele, na verdade, se divide em dois impostos distintos. Por quê? Porque é um imposto que vai incidir na transmissão causa mortis ou na transmissão por doação. Então, ou eu tenho uma transmissão em razão de causa mortis, ou eu tenho uma transmissão a título gratuito em razão da doação. E aí, o que acontece é, quando a pessoa falece, os seus bens são transmitidos para os seus herdeiros. Nessa transmissão, causa mortis é que incidirá o ITCMD. E de nada adianta você dizer, mas eu não quero, depois que eu morrer, que meus herdeiros fiquem pagando o ITCMD. Por isso eu vou doar tudo em vida. Tudo bem, pode até doar tudo em vida, mas vai incidir o mesmo imposto, porque o imposto é transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens, seja imóvel ou móvel. Não importa, gente, cuidado com isso na hora da prova. Pois bem, quanto ao fato gerador, resolvido. Agora, e os critérios? Vamos lá. Quanto ao critério temporal, quando que eu considero ocorrido o fato gerador do ITCMD? Agora depende, né? Depende do quê? Eu tenho dois impostos dentro dessa sigla. O imposto de transmissão causa mortis e o imposto de transmissão por doação. O imposto de transmissão causa mortis, eu considero ocorrido o fato gerador no momento em que a pessoa falece. Por quê? Porque, na verdade, no Brasil, não existe que um bem não tenha proprietário. Então, o bem sempre vai ter proprietário. Então, no momento que a pessoa falece, eu tenho já a abertura da sucessão. Então, esse critério temporal para o imposto de transmissão causa mortis é o que nós temos a abertura da sucessão, que é já no momento em que a pessoa falece. Tá? Então, esse é o momento em que ocorre o fato gerador do ITCM, causa mortis. A pessoa faleceu, imediatamente é aberta a sucessão. Ali eu considero ocorrido o fato gerador do ITCMD. E agora, no momento de doação, aí também depende. Depende do quê? Do bem que foi doado. Porque se eu estiver frente a um bem móvel, quando que há a transmissão de um bem móvel? No momento em que há a tradição, a entrega desse bem, certo? E se for a doação de um bem imóvel, quando que há a transmissão? No momento em que houver o registro em cartório. Então, eu considero ocorrido o fato gerador do ITD, da doação de um bem imóvel, no momento que houver a transmissão, o registro. E falando um pouquinho mais sobre o imposto causa mortis, aqui nesse imposto, nós temos algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal que merecem passarmos os olhos, porque volta e meia pode sim cair na nossa prova. Volta e meia pode cair na nossa prova. Volta e meia são cobradas em provas de concurso. Quais são essas súmulas? Eu tenho lá súmulas 112, 113, 114 e 115 do Supremo Tribunal Federal.
são súmulas referentes ao imposto sobre transmissão causa-mortes. Antes de falar detalhadamente o que eu tenho em cada uma dessas súmulas, eu vou, na verdade, trazer um exercício aqui, em que você vai perceber como eu aplico essas súmulas, e aí então você não vai precisar decorar. Melhor do que se eu falar. Se eu falar, você vai prestar atenção e até o dia da prova já se esqueceu. Agora, se eu faço o exercício, você vai compreender. Imagine que, então, nós tenhamos um contribuinte que falece em 2014. Logo que ele faleceu em 2014, a lei à época trazia que era devido 3% de ITCM, e quando ele faleceu, os bens estavam avaliados em R$100.000. Ele faleceu, foi aberto o inventário, aberta a sucessão, o inventário, só que você sabe que demora. Então, lá por 2017, nós temos a chamada avaliação dos bens. Está quase acabando o inventário. Nossa, Josi, bem se vê que você não é da família, né? Não sou, e eu quero chamar a atenção. Tá? E nesse momento em que é feita a avaliação dos bens, eu tenho uma nova lei de ITCM, que agora essa lei aumentou para 5% a alíquota do ITCM, e os bens já valem R$300.000. E agora, em 2018, eu tenho aqui o fechamento desse inventário, tudo certo, vão ser transmitidos os bens. Em 2018, a lei mudou de novo. Agora, a lei determina que eu tenho que recolher 6% de ITCM e os bens já estão avaliados em R$400.000. Olha que maravilha. Tá bem. E aí eu te pergunto, agora que ele vai recolher o ITCMD, qual lei que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o ITCM a uma alíquota de 3%, uma alíquota de 5% ou de 6%. E qual é a base de cálculo que eu vou utilizar? A base de 100.000, a base de 300.000, a base de 400.000. É isso que eu tenho que saber. Bom, primeiro quanto à lei, né? Qual é a percentagem de ITCM que eu vou utilizar? Você sabe que a regra no direito tributário é que nós temos que aplicar sempre a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Lembra-se? Caput do artigo 144 do CTN. Eu sempre aplico a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Logo, quando é que ocorre o fato gerador do ITCM? No momento que a pessoa falece, no momento da abertura da sucessão. Quando é que ocorreu a abertura da sucessão? Em 2014. Qual era a lei vigente? 3%. Então, está aí respondido. Nós iremos aplicar a alíquota de 3%, porque era a lei vigente à época da abertura da sucessão. E, nesse sentido, eu tenho a súmula 112 do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente isso. A súmula 112 diz, você sempre vai aplicar a lei vigente à época da abertura da sucessão. Por quê? Porque é a lei vigente à época da abertura da sucessão, a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Então, tá simples, você não tem que decorar, você já sabe disso. E a próxima súmula, 113. A 113 diz sobre a base de cálculo. Qual é o valor que você vai considerar? Se é aquele valor do momento que a pessoa falece, se é o valor no momento da avaliação dos bens, ou é o valor agora, quando você vai lá recolher. A súmula 113, ela diz que nós temos que recolher o ITCMD sobre o valor da época da avaliação dos bens. Então, quanto valiam os bens no momento em que foram avaliados? 300.000. Então, para esse exercício, eu teria que recolher 3% sobre uma base de 300.000. Súmula 113. 114 diz o quê? Você só vai recolher o ITCMD após a homologação do cálculo. Você não tem como recolher o ITCMD antes da homologação do cálculo. Porque depois da homologação é que eu sei exatamente quais serão os bens transmitidos. Antes eu não sei, por quê?
Pode ter bens, mas também pode ter muita conta para pagar e não sobrar nada para os herdeiros, coitados. Então, a súmula 114 diz, você só recolhe o ITCMD após o cálculo, a homologação do cálculo. E para encerrar, a súmula 115, muito nos interessa, enquanto advogados, você só vai recolher o ITCMD referente aos valores transmitidos realmente. Não inclui na base de cálculo do ITCM o quanto você pagou de honorários para o advogado. Faz sentido, não faz? Porque a base de cálculo é o valor dos bens transmitidos. Não tem como você incluir naquela base o quanto você pagou de honorários do advogado. Então, é isso que diz a súmula 115 do Supremo Tribunal Federal. Pronto, analisamos todas aquelas súmulas sem precisar decorar. Depois que comentamos sobre o critério temporal, vamos de critério espacial. Aonde que eu considero ocorrido o fato gerador? Vamos lá. Critério espacial. Então, veja. Ora, aqui, quando falamos de critério espacial, a pergunta que nós fazemos, na verdade, é primeiramente qual foi o bem transmitido. Não é qual transmissão que ocorreu. Se ocorreu uma transmissão caso-mortes ou por doação. Em primeiro lugar, eu pergunto qual foi o bem. Por quê? Veja, se é um bem imóvel, eu tenho uma regrinha. E se foi transmitido um bem móvel, eu tenho outra regrinha. Como assim, Josi? Vamos ver, você vai analisar. Se é transmitido um bem imóvel, não importa que título ocorreu a transmissão. Não importa se ocorreu uma transmissão por causa-mortes ou por doação. Não importa. Sempre o estado competente para ficar com o ITCMD é o estado da situação do bem. Então, veja. Quem vai ficar com o meu ITCMD? Se foi transmitido um bem imóvel, não importa se ocorreu causa-mortes ou doação. O estado competente é o estado que tiver localizado o bem, certo? Agora, se ocorreu a transmissão de bem móvel, aí já é importante sabermos se ocorreu uma transmissão por causa-mortes ou por doação. Por quê, Josi? Porque se ocorreu uma transmissão por causa-mortes, o ITCMD será devido para o estado em que foi processado o inventário. E se ocorreu a transmissão de um bem móvel por doação, aí será devido o ITCMD aonde tiver domicílio o doador. Então veja como a regrinha muda. Se transmitir um bem imóvel, não importa a que título ocorreu. O estado competente para ficar com o ITCMD é o estado da situação do bem imóvel. E se ocorreu a transmissão de bem móvel? Aí a pergunta já é importante. Se ocorreu uma transmissão por causa-morte, será onde for processado o inventário. E se ocorreu a transmissão por doação, onde estiver domicílio doador. Tá. Mas, Josi, e se o inventário for processado lá no exterior? E se o domicílio do doador for no exterior, como é que fica, Josi? Me diga aí. Aí, nesse caso, em que o inventário foi processado no exterior, a doação foi, o domicílio do doador é no exterior, aí, o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, diz que cabe a uma lei complementar determinar qual é o estado competente para recolher o ITCMD quando as coisas ocorrem no exterior. Não temos ainda essa lei complementar, mas a FGV já perguntou a respeito. Ela perguntou, marque a alternativa correta. E a alternativa dizia, cabe a uma lei complementar estabelecer qual é o estado competente para recolher o ITCMD quando as coisas ocorrem no exterior. Ok? Pronto, já falamos de critério espacial, critério temporal. Agora vamos lá para o critério pessoal. Critério pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, qual é o estado que vai ficar com o ITCMD? Diga lá, coincide com o critério espacial que acabamos de estudar. Quem é o sujeito passivo? Opa, agora calma. Sujeito passivo, causa-mortes e doação. Causa-mortes, não sobra muita gente não, né? Quem vai ser
Aqui, o sujeito passivo, os herdeiros, quem recebeu aqueles bens em razão da causa-mortes. Agora, na doação, eu também utilizo a regra do artigo 42 do CTN, qual seja, cabe à lei, no caso do ITCMD, estadual ou distrital, dizer quem é que vai recolher o ITCMD. Na maioria dos estados, quem recolhe o ITCMD é o donatário e não o doador. Mas nada impede no seu estado, por exemplo, que a lei determinou que o doador é que tem que recolher o ITCMD. Então, cabe à lei estadual dizer quem vai recolher o ITCMD na doação, certo? E para encerrarmos o ITCMD, vamos de critério quantitativo. Critério quantitativo, vamos embora, base de cálculo e alíquota. Qual que é a base de cálculo do ITCMD? A base de cálculo do ITCMD, ela está prevista lá no artigo 38 do CTN e corresponde ao valor venal do bem, valor de mercado do bem, sem nenhum problema. E a alíquota? A alíquota também depende de estado para estado, mas há duas considerações a respeito da alíquota do ITCMD que podem aparecer para nós. A primeira, tem previsão lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, que diz o seguinte: cabe à resolução do Senado Federal fixar a alíquota máxima do ITCMD. Como assim, Josi? Não estou te entendendo. Eu disse que cabe a cada estado dizer qual vai ser a alíquota do seu imposto. Mas a Constituição determinou que caberá uma resolução do Senado Federal fixar qual vai ser a alíquota máxima que pode atingir o ITCMD. Essa resolução do Senado Federal é a 9 de 92, que fixou que a maior alíquota que o ITCMD pode atingir é de 8%. Isso significa dizer o quê? Que nenhum estado poderá ter uma alíquota superior a 8%. Então, o meu estado, Josi, tem uma alíquota de 7%. Ok, aqui no estado do Paraná, que eu resido, tem uma alíquota de 4%. Tá certo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, se você me falar que no teu estado tem uma alíquota de 9%, essa alíquota é inconstitucional, porque a Constituição diz que cabe à resolução do Senado Federal fixar a alíquota máxima do ITCMD. E essa alíquota já foi fixada em 8%. E a segunda consideração, o ITCMD, ele é, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, um tributo progressivo. Pode ser, né? Progressivo. Não é que ele pode ser progressivo. Na verdade, o caso analisado trata-se de uma lei lá do Rio Grande do Sul, em que prevê alíquotas progressivas para o ITCMD. E o Supremo diz, tudo bem, tá tudo certo. Eu entendo que o ITCMD pode ser progressivo. E aí, cuidado! O ITBI, eu disse a vocês que tem uma súmula 656 para dizer que ele não pode ser progressivo. E o ITCMD tem aqui a permissão pelo Supremo Tribunal Federal, não é súmula, mas é entendimento sedimentado já, que o ITCMD pode sim ser progressivo. Certo? Então, sobre o ITCMD é isso. Fim. Passamos agora para o segundo imposto estadual. E eu nem preciso te falar que ele cai muito nas provas da FGV. Para você ter ideia, tinha uma época que a cada prova tinha uma questão sobre ICMS, sucessivamente. E já teve prova que eu tive 2 questões de ICMS. Então, vamos lá. Previsão legal do ICMS, artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal e Lei Complementar 87 de 96. Então, essa é a previsão legal. Hipótese de incidência, fato gerador, ou também chamado, como eu até aqui trouxe, critério material. Critério material é o fato gerador que a gente está estudando sempre, tá? O fato gerador, na verdade, do ICMS, nós falamos que há 5 hipóteses de incidência do ICMS. A primeira é realizar operações de circulação de mercadorias. Eu já te explico.
esse fato gerador? Vamos primeiro analisar os 5 existentes. O segundo, que a gente já até sabe, é prestar serviços de transportes interestaduais ou intermunicipais. A terceira é prestar serviço de comunicação. Quarto, sobre a energia elétrica. O ICMS, nos termos do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal, incide sobre a energia elétrica. E quinto, sobre a importação de bens. Vamos analisar critério material por critério material. Quanto ao primeiro, o que eu preciso que você tome cuidado é que o ICMS, ele incide sobre operações de circulação de mercadorias. Ele não incide sobre a mera circulação de mercadorias. Essa aqui, ó, realizar operações, faz toda a diferença nesse critério material do ICMS. Por que eu digo isso? Porque para que haja incidência do ICMS, deve ocorrer uma operação jurídica e com transferência de titularidade. Como assim, Josi? Veja, se você entende que o ICMS incidirá sobre a mera circulação de mercadorias, você pode correr o equívoco de dizer, olha, tem uma enchente na cidade. Com a água da enchente, as mercadorias vão embora, vão. Então, você vai ter que sair nadando atrás da mercadoria, tirar a nota fiscal do ICMS, porque a mercadoria está circulando. Então, se você fala que o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, você tem que tomar essa providência. Ou ainda, o teu cliente está sendo assaltado. Aí você diz, ó, enquanto o ladrão está levando as mercadorias, você pede 1 minuto para ele para você tirar a nota fiscal para recolher o ICMS, porque a mercadoria está circulando. Não faz sentido. Então, o ICMS, definitivamente, ele não incide sobre o mero circular de mercadorias. O ICMS vai incidir sobre uma operação de circulação de mercadorias. E para que haja essa operação, tem que necessariamente ser uma operação jurídica e com transferência de titularidade. Tanto que, quando sai a mercadoria de um estabelecimento e vai para outro estabelecimento do mesmo titular, não pode incidir o ICMS, porque ali não há uma operação, uma transferência de titularidade. Há uma mera circulação. É como se eu tirasse o dinheiro do bolso esquerdo para colocar no bolso direito. Então, não incide sobre a mera circulação. Tanto que nós temos a súmula, que já caiu em primeira fase, 166 do STJ, que diz exatamente isso. Não incide o ICMS quando sai a mercadoria de um estabelecimento e vai para outro estabelecimento do mesmo titular. Por quê? Porque não ocorreu uma operação, não teve uma transferência de titularidade. Na mera circulação, não incide o ICMS. Ponto resolvido. Segunda hipótese de incidência do ICMS, prestar serviços de transportes interestaduais ou intermunicipal. Aqui o cuidado, e que já caiu em primeira fase, há exatamente 8 exames, o que nós temos? O ICMS só vai incidir no serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Aquele serviço de transporte que sai de um município e vai para o outro, sai de um estado e vai para o outro. Aí incide o ICMS. Se o serviço de transporte ficar apenas em um único município, não incide o ICMS, incidirá o ISS, certo? Então, atenção, pegadinha. Todo serviço de transporte sujeitar-se ao ICMS? Errado. Apenas o serviço de transporte, juro que é a última vez, interestadual ou intermunicipal. O serviço de transporte municipal incidirá o ISS. Terceiro serviço que sujeita ao ICMS é o serviço de comunicação. O serviço de comunicação deve recolher o ICMS. Quarta hipótese de incidência sobre a energia elétrica. O artigo 156, parágrafo 3º da Constituição, como eu já disse a vocês, ele determina que sobre a energia elétrica deverá ser recolhido o ICMS. E para encerrarmos, sobre a importação de bens. Essa hipótese, ela está prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal. E o cuidado do que eu devo ter, que já caiu em primeira fase e caiu em segunda fase.
No exame de número 24, foi essa pergunta que caiu, gente. Qual? O ICMS, ele incide na importação, independentemente da pessoa ser contribuinte habitual ou não do imposto. Todo mundo que importar vai recolher o ICMS na importação. Essa é a premissa. Todo mundo que importar tem que recolher o ICMS na importação. Mas eu não sou contribuinte, não importa. Você importou? Importei. Então você tem que pagar o ICMS na importação. E foi exatamente essa pergunta que caiu no exame 24, em segunda fase. Dizia que o sujeito estava importando um carro e queria saber se ele tinha que recolher o ICMS na importação. E você diz o quê? Importou? Sim. Então tem que recolher o ICMS na importação. Cuidado com isso. Não importa se você é contribuinte habitual ou não. O que importa é, importou? Sim, tem que recolher o ICMS na importação. Certo? Essas são, portanto, as 5 hipóteses de incidência do ICMS. Passamos agora para as 4 imunidades específicas do ICMS. Quando não incide o ICMS? As imunidades, só para você acompanhar, elas estão lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da nossa Constituição Federal. E o que nós temos de imunidade do ICMS? A primeira, está ali na linha A, eu vou ler para você, mas eu já traduzo o que você tem que saber. Ele não incide o ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Resumindo, toda vez que a mercadoria ou serviço for destinado ao exterior, não incide o ICMS. Aí lembra o que eu te falei no comecinho dessa aula? Sempre que você tiver que chutar se um tributo incide ou não incide na exportação, chuta que não incide, que na maioria das vezes não incide. Aqui no ICMS você acertaria. De fato, o ICMS não incide quando o serviço e mercadoria são destinados ao exterior. Primeira, imunidade. Segunda, não incide sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Não entendi, Josi. Você acabou de falar que incide ICMS sobre a energia elétrica, agora está dizendo que não incide? Calma. Veja, quando outro estado comprar energia elétrica, combustível, petróleo, derivado, outro estado, aí não incide o ICMS. Agora, quando nós, pessoas normais, compramos, aí vai incidir. Terceira imunidade. Não incide o ICMS sobre o ouro ativo financeiro. O que é o ouro ativo financeiro? É o ouro papel. Sabe aquele quando você vê na televisão, hoje o ouro foi cotado a tantos reais? Então, sobre o ouro papel, não incide o ICMS. Agora o ouro, né? Anel, brinco, relógio, pulseira, aí incide o ICMS normalmente. E a última imunidade é que não incide o ICMS sobre o serviço de comunicação livre e gratuita. Não estou entendendo mais nada. Você acabou de falar que incide sobre o serviço de comunicação. Sobre o serviço de comunicação que você paga, TV por assinatura, NET, Sky, TVA, esse serviço de comunicação que você paga, incide ICMS. Agora, sobre o serviço de comunicação livre e gratuita, não incide ICMS. Eu até brinco sempre dizendo que, graças a Deus, ninguém tem que pagar ICMS para assistir Faustão aos domingos, porque é um serviço de comunicação livre e gratuita, certo? Então, essas são as 4 imunidades. Repetindo, não incide o ICMS quando mercadorias e serviços vão para o exterior, não incide quando outro estado compra energia elétrica, petróleo, combustíveis e seus derivados, não incide sobre o ouro, papel, ativo financeiro e sobre o serviço de comunicação livre e gratuita, certo? Agora, meus queridos, como já finalizamos a aula, deixaremos mais algumas características do ICMS para trabalharmos na nossa próxima aula. Encerro a aula de hoje, então, apenas com as 5 hipóteses de ICMS e as 4 imunidades. E deixo para o nosso 5º encontro as demais características do ICMS
vamos trabalhar com IPVA e com todos os impostos federais, é claro, e processo tributário. Um beijo grande para vocês e até mais!